Quem aqui também já estava cansado de ouvir essas orientações e agora, tá super ansioso para ouvir de novo? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Oi, gente. Dá até saudade de reclamar que só tinha água e biscoito nos voos, né, Martinha? E olhe lá, né? Para quem é apaixonado por viajar, a vida não tá sendo fácil nessa pandemia. Ah, não mesmo. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio passado, né? Que a gente conversou com a Amanda 90, que é blogueira e empreendedora na área de viagens. Se você ainda não ouviu, já coloca aí na sua lista. Mas hoje vamos contar uma outra história de quem também tem as viagens como profissão e vive nas alturas. Exatamente. Vem com a gente que eu, Leone Gouveia, e minha amiga e parceira Marta Valim, a gente está começando mais um episódio do Nasci Assim e a conversa é com uma mulher que adora o que faz e já tem milhas e milhas de voos na trajetória. O meu nome é Layara Amorim Borges. Eu nasci uma mulher preta com asas. Layara, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer imenso bater esse papo com você. Eu agradeço também a oportunidade, meninas, de estar aqui, de compartilhar e de poder contar também a minha história, que eu acho que isso é tão importante para nós mulheres, né? Ah, com certeza. Mas antes da gente conversar, Layara, sobre sua carreira como comissária de voo e piloto em formação, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente quem é a Layara, além dessa menina que criou asas, né? Porque a gente aqui sabe que nós, mulheres, somos muito mais completas e complexas do que só nossa experiência profissional, vai. Sim, com certeza. Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, né? Eu sou a caçula de 3 filhas. Minha mãe, a Maria Odete, e eu venho de uma família muito matriarcal, assim, de mulheres extremamente fortes. Que embora em outra época, eu acho que talvez a gente não falasse tanto, né, de feminismo, de ativismo, elas de certa forma já trabalhavam isso, né? E, inclusive em mim, nas minhas primas, nas minhas irmãs, eu cresci num bairro periférico de Belo Horizonte, que é o bairro Serra Verde. Passei toda a minha infância e adolescência lá nesse bairro, em BH, minha família ainda mora lá. Parte da minha família também é oriunda do bairro Alto Veracruz. A minha avó foi uma das primeiras moradoras de lá. E aí eu cresci nesse meio, né? A minha mãe sempre pegou muito no meu pé, no pé das minhas irmãs, sobre estudar, sobre, né, nos formar, sobre ser mulheres autônomas e tal. Desde sempre a educação foi algo que nos moveu e nos libertou. Muito legal isso que você falou de, às vezes, as mães não falarem tanto de feminismo, né? Mas passarem exemplos que são feministas, né? De terem essa educação de incentivar a gente a ser independente. Na minha casa também foi um pouco assim, muito bom isso. Mas conta pra gente, como é que você se interessou, então, pela aviação, por ser comissária de voo? Então, minha mãe, ela sempre se dedicou muito para que eu e minhas irmãs tivéssemos a melhor formação que ela pudesse nos dar, né? Minha mãe é auxiliar de enfermagem, hoje ela está aposentada, mas ela sempre trabalhou em 2 empregos para que a gente pudesse estudar e se dedicar. E ela sempre falava isso, assim, uma frase que ela sempre falou desde que eu me lembro, gente: as mulheres vão mudar o mundo. Eu acho que ela não estava errada, porque ela teve 3 filhas ativistas, assim, totalmente, né? Eu e as minhas irmãs sempre fizemos parte dos movimentos negros, de juventude de terreiro, enfim, de todos os movimentos que envolvem uma minoria, eu e as minhas irmãs estamos sempre envolvidas, assim. Como a maioria das famílias pretas, né, a minha família também veio de uma história de violência, um histórico de violência muito grande. E eu sempre quis fugir daquilo, assim. Então, eu queria ganhar o mundo. Eu falei, olha, eu não quero viver em Belo Horizonte mais, é um lugar que me remete a algumas histórias de dor, então eu quero ir para outro lugar, me refazer e me reconstruir em outro lugar. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre trabalhos que me permitisse ter essa mobilidade, né, e me permitisse viver outras experiências. Na época eu já me interessava muito por aviões, mas eu não conhecia nenhuma mulher
pilota. Então eu não sabia que mulheres poderiam ser pilotas na época. E aí eu pesquisando sobre aviões, falei, dá para ser comissária de voo. Então na verdade o seu foco sempre foi ser pilota, né? Não rolou na época porque você não tinha muitas referências. E como foi a formação de comissária? E como está sendo a formação para pilota que você está fazendo agora? A aviação, eu costumo falar que ela é meio uma monarquia, assim, sabe? Que vai passando o poder de pai para filho, que dificilmente uma pessoa, sabe, aleatória como eu consegue entrar, como eu entrei, assim. Então, a minha família não tinha ninguém nessa área, né? E o prédio onde a minha irmã trabalhava tinha uma escola de aviação. E ela foi lá para mim nessa escola. E o primeiro contato que a gente teve não foi legal, assim. A minha irmã toda a vida ela usou dreads. E quando ela foi na escola procurar saber informações do curso, no caso era para mim, né, não era para ela, o pessoal falou, olha, você não tem perfil para trabalhar na aviação, né? Aí a minha irmã falou, como assim não tenho perfil, né? E aí ele falou, peraí, eu vou chamar o diretor da escola para conversar com você. Quando ele chegou e falou, então, porque o seu cabelo não tá dentro do padrão. E a minha irmã falou, tá, mas aqui vocês estão para vender o curso, né? Não são vocês que dizem quem vai ser contratado ou não nas companhias aéreas. E era a única escola que tinha em BH no momento, ativa. Então era tipo assim, ou fazia lá ou não fazia. Aí eu comprei o curso, né? E aí teve esse primeiro contato. Durante o curso a gente ainda teve alguns atravessamentos, porque a minha mãe, ela não deixava a gente alisar o cabelo, né? Então era uma coisa que era muito forte na minha família, que é essa questão da referência, né? Ela não deixava. E na escola eles falaram, olha, tipo, se você não alisar o cabelo, acho que você não vai conseguir trabalhar, enfim. Por fim, eu me formei nessa escola, entrei na Avianca, que hoje não existe mais. E lá eu fui conhecer a primeira mulher piloto que eu vi na minha vida, que foi a Luísa, e eu fiquei pasma na hora que eu vi ela, né? Fiquei em choque, assim. Eu falei, cara, e aí, como que eu faço? Eu quero isso e tal. Eu lembro até hoje que eu encontrei com ela no aeroporto em Salvador, e ela falou, olha, vai ser muito difícil. Foi muito difícil para mim, mas vai com medo, vai mesmo e tal. E você foi. E conta pra gente, como foi fazer a faculdade já trabalhando? Como é que você conseguiu conciliar isso tudo? Durante um tempo eu trabalhei na Avianca em solo, foi quando eu entrei nessa faculdade, e aí eu fui fazer Ciências Aeronáuticas, que é voltada para a formação de piloto comercial e aviação civil. Aí no meio da faculdade eu já estava voando como comissária, e aí eu tive que conversar com os professores e rebolando assim para conseguir fazer tudo. Imagino. E como é que é a sensação de voar? Então, voar em si, assim, é muito gostoso. Eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez, assim, de experimentar, sabe? É como, sei lá, você pegar um carro numa BR e acelerar, só que ele sobe, sabe? Gente, eu já parei na parte do carro na BR, já tô aqui pensando, Deus me livre. Mas é muito legal. É muito legal, assim. Eu não posso falar que é só uma realização de um sonho, assim, mas é também uma conquista de um objetivo de uma vida, eu falo. Tá sendo, pra mim, assim, desafiador, mas também uma delícia, assim. Voltando um pouquinho para sua carreira como comissária, né? Eu tava comentando com a Léo que quando eu era criança, eu tinha uma prima que queria ser aeromoça, né? Aeromoça, como a gente chamava, né, naquela época. E eu acho que ela tinha essa vontade porque tem um glamour associado, né? Essa questão de voar, de conhecer vários lugares. E como você falou, deve ser uma delícia mesmo, né? Mas o que tem de mito e de verdade também nessa visão que a gente tem sobre ser comissário? E de fato tem um glamour. No projeto lá no Pretos que Voam, a gente fala isso, que o nosso objetivo é democratizar esse espaço, sabe? É humanizar esse espaço mesmo, assim. Porque há uma glamorização dos tempos antigos da aviação. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a glamorizar demais esse espaço, a gente cai na questão do elitismo, né? De você falar que aquele espaço ele é determinado para um certo tipo de público e para outros públicos não. Um dos meus objetivos é democratizar esse espaço.
espaço, é falar que esse espaço é para todo mundo e que todas as pessoas têm o direito a viajar e que todas as pessoas têm o direito de descobrir outros lugares também. E a gente não tem horário para dormir, sabe? A gente não tem horário fixo para acordar. O final de semana, a vida pessoal dos tripulantes em geral é uma vida que fica muito defasada, sabe? Porque você não consegue estar com sua família a todo momento que você quer, ou com seus amigos, ou em alguma festa, ou em algum casamento que você precisa estar. Quando as pessoas me perguntam assim, nossa, eu quero ser comissária, assim, qual que é uma dica que você me dá? E a primeira coisa que eu falo, como é seu desprendimento com relação a essas coisas? Porque se a pessoa falar, não, eu não tô disposta, eu já falo, então não é uma vida que é para você. É sobre a parte de viajar. De fato, é uma coisa que a gente consegue muito, porque toda companhia aérea ela tem um benefício de viagem, então você acaba viajando por um preço muito barato para o mundo inteiro, porque tem o acordo entre as companhias mundiais. E aí eles vêm para cá, a gente vai para lá, então acaba que você consegue conhecer todos os lugares que você tem vontade por um preço muito baixo. Para mim, que estava lá em Belo Horizonte, nem pensava que um dia eu conseguisse sair, eu queria sair de Belo Horizonte, nem pensava que um dia eu conseguisse sair do país e conquistar isso, eu acho que é algo que, de fato, para todos os tripulantes é uma coisa que é bem deliciosa, que é você poder desbravar todos os lugares que você tem vontade e por um precinho, assim. E teve algum lugar, alguma viagem mais marcante para você? Sim. A primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, para mim foi muito marcante, assim, né? Trabalhando, eu fiz um voo para Bogotá e as pessoas falavam, para você conseguir ser comissária internacional, você vai levar anos. E aí, a primeira vez que eu fiz um voo internacional, assim, eu acho que para mim foi bem marcante, assim, poder pisar em outras terras que não a nossa, embora eu sempre falo, assim, quando as pessoas falam, mas qual que é o lugar que você mais gosta? Eu costumo falar, eu gosto de Brumadinho, que é onde a minha avó cresceu, é onde a minha família cresceu, é o lugar onde eu sei que eu posso voltar e é onde eu me identifico com as pessoas. Mas o mundo é cheio de lugares lindos e a gente tem que viajar para todos. Mas eu costumo falar, meu lugar preferido no mundo ainda é a casa da minha avó. Que delícia! A casa de vó, né, gente? Não tem comparação. Mayara, vamos lá, que eu tô aqui tentando entender como é que você dá conta de todos esses projetos e ainda faz o curso de piloto. Depois você me conta em off, porque eu não tô conseguindo fazer caber tudo nas 24 horas ali que nós, seres humanos, assim, normais, temos. Mas voltando para o seu trabalho, um dos espaços que você ocupa é como uma das integrantes do coletivo Quilombo Aéreo, que um dos projetos é o Pretos que Voam. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância desse coletivo. Bom, então, chegou um dado momento da aviação que eu olhei para o lado e eu não via ninguém parecido comigo. E aí teve muitos enfrentamentos nesse meio tempo, tanto enfrentamentos estéticos, quanto enfrentamentos com os próprios colegas mesmo, né? Então, eu comecei a não me identificar naquele espaço mais, e foi quando eu encontrei a Kênia, que é comissária também. A gente conversou e tal, né? Ela encontrou minha página, me chamou no privado e a gente começou a conversar e a gente viu que as nossas dororidades eram as mesmas, assim, sabe? Porque por um momento eu pensei, cara, eu tô ficando louca. Tudo isso que eu tô vivendo, assim, acho que é loucura da minha cabeça. E aí, quando a gente se encontrou e ela contou a história dela, e no momento ela, inclusive, ela tava afastada por conta de racismo, assim, que ela tava sofrendo, né? Constante, assim, no ambiente de trabalho. E ela não deu conta, ela precisou se afastar, e aí a gente se encontrou nesse momento e a gente viu que, cara, tem muita coisa que tá igual. E já era uma coisa que me incomodava, assim, no momento. Então a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu não quero passar por esse espaço sem promover alguma mudança. Foi aí que nasceu o Quilombo Aéreo, foi o aquilombamento do Voe como uma Garota Negra, com a página da Kênia, que na época era Blacks in the Air, e ainda tinha isso, assim, que muitas meninas vinham até a gente perguntar, olha, eu quero ser comissária, mas
mas eu sou preta, eu nunca vi uma comissária preta. Então a gente ficava nessa, assim, tipo, a gente precisa falar para as pessoas que a gente tá aqui, né? Porque você pega uma página hoje de aviação qualquer aí, tem aquele estereótipo, né, da comissária loira, alta. Então a gente precisava falar para as pessoas que a gente estava ali naquele espaço, que a gente existia e resistia. E aí a gente montou esse grupo, juntando alguns tripulantes negros, que hoje o grupo tem 50 tripulantes, e a gente dá vários tipos de assessoria para esses tripulantes, né? Para além dos tripulantes, nós temos os advogados que se simpatizaram com a causa e estão com a gente, psicólogos, enfim, outras pessoas que vieram nos apoiar e atender a demanda desse grupo específico. Layara, explica um pouquinho mais sobre o Pretos que Voam para quem está nos ouvindo. Então, a formação na aviação é muito cara, né? Hoje, para ser comissário de voo, o custo está em cerca, com tudo, prova, exame médico, a pessoa vai gastar cerca de 6 mil, 7 mil reais, assim. Então, ele acaba afastando a população periférica desse espaço, né? Então, às vezes, a gente ia fazer visitas, por exemplo, em escolas, dia de profissão, e as pessoas ficavam assim, né? Mas o que é um avião? Tipo, a pessoa não se identificava nem com isso, assim, né? Com essa possibilidade de transporte. Então, a gente falou, a gente precisa formar mais gente para a área. E uma das reclamações que a gente tinha muito era da galera que falava, olha, eu quero ser comissário, mas eu não tenho grana, eu não tenho como bancar uma formação assim. A gente se inscreveu para um edital, criamos o projeto, né, o Pretos que Voam, nos inscrevemos nesse edital, que era para financiar a formação de aproximadamente 10 pretinhos para voar. A gente precisava arrecadar um valor de 30 mil para provar para a galera do edital que o nosso projeto tinha impacto social, né? E aí eles iam dobrar esse valor e a gente ia poder utilizar isso para formar outras pessoas. Então a gente fez a campanha, né, o Pretos que Voam, e conseguimos bater a meta. Foi uma coisa emocionante mesmo, assim. Eu e a Kenny, a gente chorou litros e baldes, porque foi muito emocionante ver que uma coisa que a gente sonhou no ano passado estava se concretizando e que a gente ia poder trazer essa possibilidade de emprego para novas pessoas. E aí o projeto, agora a gente está na fase de criar o edital para participação das bolsas, né? Com tudo incluso, transporte, uniforme, todos os exames médicos que são exigidos, e para que a pessoa se forme dentro da profissão. Cada pessoa vai ter um padrinho para acompanhar nessa formação, ajudar nas dificuldades e tal, que é a galera do grupo, né, que estão voando, né, são os pretos que estão voando já, que já são comissários e vão acolher e acompanhar essa pessoa num trabalho ombro a ombro até começar a voar. E o seu projeto Voe como uma Garota Negra foi selecionado em 2019, né, no edital do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco. Esse programa visa contribuir para que mulheres negras tenham mais subsídios para acessar espaços de tomada de decisão. O que isso significou para você? O que essa seleção significou na sua vida e na sua carreira? Esse é um projeto do Fundo Baobá, né? Ele selecionou algumas lideranças do Brasil todo para que tivesse subsídio de desenvolvimento individual mesmo, né? Foi a primeira vez no nosso país que teve um projeto voltado, um edital voltado para o desenvolvimento individual de mulheres e principalmente mulheres negras, né? E eu me inscrevi, né, com o Voe nesse edital, fui selecionada, graças a deusas, e esse edital ele custia parte da minha formação quanto pilota, né? Hoje a formação ela gira em torno de 130 mil reais, então assim, eu ia demorar anos para conseguir terminar tudo. E aí, em paralelo, a gente faz outros tipos de contribuição para devolver para a sociedade, né? Por exemplo, os artigos que nós escrevemos, nossas lideranças, as pesquisas científicas, o próprio projeto, né, o Pretos que Voam, que vem buscando outros subsídios, mas que o Baobá também vem dar visibilidade para nos ajudar. Teve esse impacto imenso, assim, participar desse projeto, né? E que carrega também o nome da Marielle, né? A gente costuma falar lá, nós entre as lideranças, que nós somos sementes de Marielle, né? Que estamos aí para dar frutos e lembrar que Marielle vive, né? E vive em cada uma de nós e que os sonhos dela não vão morrer se depender das lideranças do Grupo Baobá.
Falando um pouquinho sobre isso, por ser um tema que você traz tanto aqui na nossa conversa sobre os seus projetos e nos projetos mesmo, eu sei que isso é muito forte, você fala sobre a presença, ou melhor, a ausência das pessoas negras na aviação. Vocês têm alguns dados que retratam essa realidade? E reforça pra gente, para quem está ouvindo também, a importância de incluir pessoas negras nesses espaços. Sim, a nossa pesquisa, ela ainda não é uma pesquisa oficial, né? Mas alguns dos dados que eu trago para vocês, assim, até embasado nos dados fornecidos pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, é que hoje, por exemplo, de 118 mil habilitações de pilotos ativos no Brasil, dessas só 2.400, se eu não me engano, são licenças de mulheres. Dessas, somente 80 estão em linha aérea. De 2.000, o número cai para 80 que estão em linha aérea. E dessas 80, nenhuma é uma mulher preta. Hoje, as mulheres pretas em formação ou com licenças ativas para pilotas no Brasil, é menos de 2%. Quando a gente fala de comissário, esse número é aproximadamente 5%. Então, você vê que, por exemplo, uma companhia aérea que tem cerca de 3 mil tripulantes, né, 3 mil comissários, desses 10% não representa a população preta. Então, a gente está falando de uma companhia, né? E a gente vê isso até pelo nosso grupo, né? A maioria dos pretos que estão empregados hoje estão no grupo Pretos que Voam. São pouquíssimos os que estão fora. Então, você vê que de um universo de 34 mil, mais ou menos, comissários, a gente tem 50 num grupo identificados. O retorno financeiro da aviação, ele é muito bom. E ele possibilita mudar a realidade da população, né? De todas as pessoas, né? Não falo nem só da população preta, mas quando uma pessoa começa a trabalhar na aviação, a realidade dela, econômica e cultural, muda. Não muda, assim, absurdamente, né? A pessoa não vai ficar rica, milionária, mas ela vai ficar numa situação confortável pro que se diz respeito à maioria dos brasileiros hoje em dia, né? Então, por isso que eu, a Kênio, de Varlos, a Shirley, a gente quer trazer mais pretos para esse espaço, porque a gente quer que os nossos irmãos também tenham a possibilidade de mudar a realidade deles, como nós temos mudado a nossa, e queremos também que outras pessoas que não tenham condições de acessar esse espaço possam acessar, né? E a gente não está falando só de tripulante, né? A gente está falando também de pessoas que querem usar esse espaço e muitas vezes não se sentem confortáveis, né? Familiares meus mesmo preferem encarar 8 horas de viagem de São Paulo para Belo Horizonte do que entrar num avião porque não se sente pertencente a esse espaço. E eu vejo isso no voo constantemente, de pessoas que entram e não se sentem confortáveis ali. Então eu acho que a partir do momento que você humaniza isso e traz pessoas que vêm da mesma realidade que aquelas pessoas que estão consumindo, esse espaço fica mais democrático e esse espaço fica mais acolhedor. Até na sua história você fala isso, né? Que queria ser piloto, mas não conhecia nenhuma mulher. A questão do cabelo, que ela falou também, né? Da irmã na escola de aviação. Isso era muito comum no passado. Eu lembro que tem um amigo meu e da Marta, a gente fez faculdade juntos, e ele falava que, cara, era puxado, que a irmã dele tinha que ficar alisando o cabelo para trabalhar, e pra empresa era, tipo, inadmissível na época ela ir com o cabelo dela natural, né? E como isso tem tomado força nos últimos anos e o quão libertador isso deve ser, né? Com certeza, né? E como que isso violenta a nossa existência, né, meninas? Isso violenta demais. E eu não tô, nem é assim, só dentro do nosso trabalho. Até nos padrões estéticos, no geral, assim, quando você não tem essa valorização da sua beleza, né? Hoje a gente tá vendo esse boom, assim. Eu vejo a minha sobrinha com 3 anos, que ela ama o cabelo dela. Mas eu, na mesma idade, cara, eu só queria alisar meu cabelo, porque eu não me sentia bonita dentro do cabelo que me pertencia, né? E eu fico muito feliz que isso vem mudando. Como a Léo tava falando agora há pouco, né? Que queria entender como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo. A gente também sabe que você faz parte do Comitê dos Tripulantes Negros do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que foi criado em 2020.
Então, conta pra gente quais têm sido as principais ações desse comitê e como é que tem sido a recepção pelas companhias aéreas também. Nós começamos a ter algumas reuniões, né, para ver como que a gente poderia trabalhar melhor essa questão da conscientização dentro das companhias, né, da desconstrução, até nessa questão da estética mesmo, né, que é uma das reclamações assim que a gente recebe bastante de denúncias. Só que daí veio a pandemia e a pandemia mudou tudo na vida de todo mundo, né? E o nosso trabalho ficou um pouco parado porque com a pandemia veio muitas demissões na aviação, né? O sindicato ele voltou o olhar dele para essas demissões, para acolher esse público que estava saindo nesse momento, né? A gente continua, né, recebendo as denúncias, tratando essas denúncias, discutindo isso junto ao sindicato. Então, dentro do sindicato, a gente está trabalhando isso. A gente teve um encontro com uma companhia, né, para discutir sobre o projeto, para abrir oportunidades para as pessoas que estão prontas e nunca conseguiram sequer serem chamadas para um processo seletivo. Só que aí deu a pandemia e essa empresa parou a contratação e a gente não conseguiu dar sequência, né? Mas agora as coisas retomando ao normal, eu espero que a gente consiga retomar do lugar onde a gente parou. E aqui nesse podcast maravilhoso, feito por mulheres, entrevistando mulheres, incentivando mulheres, a gente quer saber, Layara, quais mulheres te inspiraram ao longo da sua história e te inspiram até hoje? Difícil a gente nomear porque o mundo tá tão cheio de mulher foda, né? A cada voo, cada lugar que eu vou, cada conversa que eu tenho em algum lugar, eu conheço uma mulher mais foda que a outra. Então eu falo que cada mulher que eu encontro me ensina um pouco, mas eu acho que meu pontapé assim inicial, até na questão da carreira mesmo, foi a Bessie Coleman, né? Que foi uma mulher estadunidense que enfrentou todas as barreiras possíveis e impossíveis para conseguir voar. Eu costumo falar, a galera ri assim, mas a verdade nos meus momentos de fraqueza, é um espírito para quem eu rezo. Eu falo, Bessie, não me deixa desistir, me dá força, renova minha esperança e vambora. E eu acho que na minha família também as mulheres sempre me incentivaram muito. Elas sempre foram mulheres que venceram o analfabetismo, são as mulheres que vêm do emprego doméstico e a minha geração e das minhas irmãs, que são a primeira geração a romper com isso, né? A romper com aquele estigma do trabalho doméstico, né? Da vó trabalhar no trabalho doméstico, a mãe trabalhar, e mesmo dentro de todas as poucas possibilidades que a minha mãe e as minhas tias tinham naquele momento, elas fizeram o melhor delas e conseguiram fazer com que eu e as minhas primas, os meus primos, hoje todos conseguimos ter acesso à educação, à faculdade, a uma formação. Então, para mim, assim, são muitas mulheres que a gente pode nomear aqui, né? E sem falar de Marielle, que eu acho que ela tá acima de todas as coisas aí, que segue vivendo em cada uma de nós. É isso aí. A gente já tá chegando no finalzinho, Layara, mas pra gente encerrar, quais são suas dicas para os nossos ouvintes que querem ser comissários de bordo ou pilotos, né? Você já deu aqui algumas dicas, mas deixa um recado para essas pessoas que estão ouvindo a gente. Então, a profissão realmente é uma delícia, assim, né? E se a pessoa se identifica, ela tem que experimentar. A minha dica é procurar informação mesmo, sabe? Procurar uma escola que te dê um direcionamento, que te dê uma boa formação, né? Que vai te fazer um profissional que atenda às necessidades da área. Aparentemente, há um tabu em torno da profissão, mas o que muita gente não sabe é que a gente tem que estudar, tipo, muito, que todo ano a gente tem que fazer um cheque sobre os aviões que a gente voa. Esse cheque, ele é verbal, não é escrito. Então você tem que falar para um checador da ANAC tudo. Prova oral, gente. Fico até nervosa só de pensar. Aham. Prova oral. Você não tem como anotar, você não tem como falar, tipo, fugir àquele momento ali. Então, não adianta a pessoa pensar que a profissão vai ser só viajar, porque não vai. Anualmente, você vai ter que fazer essa prova e você vai ter que estudar um manual de, tipo, mais de 2.000 páginas e saber ele na ponta da língua, porque ali dentro daquele equipamento tem várias pessoas que dependem de você, caso alguma coisa dê errado, e a gente espera que nunca dê, né? Mas se der, você tem que saber o que você tem que fazer
fazer exatamente. E quem quer ser piloto também é a mesma coisa, assim, né? Tem hoje as faculdades, tem a Faculdade de Aviação Civil, tem a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, hoje em dia já tem a Faculdade EAD também, e tem os tecnólogos, né, que também valem. Na internet hoje tem todas as informações para formação, assim, bem fácil, que era diferente na época, né, quando eu fiz, mas quem precisar também pode entrar em contato na página, que eu e a Kênia, o Gilvarlos e a Shirley, a gente sempre responde. As pessoas mandam e a gente vai lá direitinho, copia, manda tudo para a galera sobre a formação, sobre dúvida, sobre curiosidades, tudo a gente está à disposição para tirar a dúvida e vir só para ser feliz. Fala o nome da página para o pessoal te seguir. A minha página é o @voe como uma garota negra, e a gente tem a página do Pretos que Voam. E aí daqui a pouquinho a gente vai lançar o site do Quilombo também. Ele tá ficando bem legal, e lá vai ter dica de vagas, simulados, vai ter histórias, vai ter tudo. Vai ser bem legal. Quando ficar pronto, manda pra gente divulgar também. Beleza. E outra também, a galera não pode se prender aos casamentos, aniversários e datas comemorativas familiares, fica a dica. Não pode. Esquece, isso não te pertence. Você vai ganhar outras coisas, mas isso... Isso não vai rolar, né? Layara, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da sua história. Você falou sobre isso e é exatamente o que a gente sente, assim, que a cada entrevistada, cada mulher que a gente conversa, é como se um novo universo se abrisse pra gente. É muito gostoso, a gente aprende muito com vocês. Hoje, enquanto você falava, eu pensava, gente, eu nunca pensei nisso. Gente, é verdade, caramba. E isso é muito bom, porque abre a nossa mente, a gente precisa falar mais, ouvir mais também. Então, obrigada por você ser mais uma mulher que compartilhou com a gente a sua história, a sua experiência. E eu tenho certeza que muita gente vai curtir e vai se inspirar. E parabéns! Projetos maravilhosos que você faz. Depois me manda um e-mail para dizer como é que você organiza isso tudo aí no seu dia, que ainda tá complicado na minha cabeça. Nossa, eu tô doida pra pegar um voo e ouvir boa tarde, aqui é a comandante Layara. Quando é que vai ser isso? Conta pra gente. Eu espero que em breve, viu, meninas? Eu vou ter muito prazer de pilotar para vocês, com certeza. E é com essa simpatia de mulher e com esse bate-papo inspirador que a gente encerra o episódio de hoje. Bom, deu pra reparar que a gente não queria terminar essa conversa, né? E você, o que você achou? Conta pra gente lá no nosso Instagram, @podcastnasciassim, ou manda um e-mail pra gente em nasciassimpodcast@gmail.com. A gente vai adorar ouvir sua opinião. Um grande beijo e até o próximo episódio.